Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo a este meu canal. Este ano, no mês de setembro, nós estamos celebrando o bicentenário da independência do Brasil. 200 anos desta efeméride, deste fato histórico da independência. Desculpem. Então, nós vamos conversar um pouco sobre este fato, um fato que marca a nossa história, a história de nossa nação, de nossa pátria. Para a gente entender um pouquinho essa efeméride histórica, eu vou tocar no processo, abordar o processo da independência do Brasil. O processo para valer começa quando a corte que estava no Brasil, a corte portuguesa, o rei de Portugal, Dom João VI, e toda a corte, retornam para Portugal, para Lisboa, e fica aqui, na regência do Reino Unido, o príncipe regente Dom Pedro, que viria a ser no futuro o nosso primeiro imperador com o título de Dom Pedro I. Então, o processo começa aí. Por quê? Porque Dom João, durante o período que esteve no Brasil, o chamado governo joanino, o período joanino, que é o período em que Dom João governou Portugal, Brasil, né, todas as colônias, daqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tornou-se a metrópole, a capital do Império Português. Né? Então, esse período é chamado joanino. E durante este período, o Brasil prosperou bastante. Dom João criou as condições materiais para que o Brasil caminhasse com os próprios pés, com as próprias pernas, independente de Portugal. E o Brasil prosperou muito nesse período, entre 1808 e 1821. É um período de crescimento, inclusive econômico, do Brasil. E isso tudo foi proporcionado por algumas medidas adotadas por Dom João VI. Tá? Pelo menos duas eu vou destacar aqui. A primeira, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal. E o segundo, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Vejam bem, a abertura dos portos fortaleceu a nossa elite econômica, política e social, a chamada burguesia brasileira. Se fortaleceu muito porque passou a ganhar mais dinheiro exportando cada vez mais. Agora, com liberdade econômica, com liberdade de comércio, porque antes o monopólio colonial determinava que nós só podíamos fazer comércio com a metrópole lusitana portuguesa. A partir da abertura dos portos, a nossa burguesia passou a ter uma liberdade que nunca antes havia desfrutado. Então, os navios aportavam nos portos brasileiros, no porto do Rio de Janeiro, nos portos aqui do Nordeste, eram navios não apenas portugueses, mas navios ingleses, navios escoceses, navios franceses, né, italianos, né, enfim, todas as nações amigas de Portugal, Dinamarca, Noruega, grandes países de comerciantes, holandeses também. Então, vejam, a nossa burguesia
fortaleceu-se economicamente, passou a exportar mais, a vender mais, a ter mais lucro, consequentemente, enriqueceu mais. E é essa burguesia que vai se articular em torno do príncipe regente, Dom Pedro, para incentivá-lo e motivá-lo a que ele tomasse a atitude de romper com Portugal e proclamar a independência do Brasil. Então, a abertura dos portos, essa medida de Dom João, fortaleceu a burguesia e contribuiu enormemente nesse processo de independência do Brasil. A outra medida é de caráter político, a elevação do Brasil à condição de reino. O Brasil deixou de ser uma simples colônia e se tornou Reino Unido. Ou seja, houve uma elevação no status político do Brasil. Agora, o Brasil não era mais uma mera colônia de Portugal. Era a sede do reino, a sede do grande império marítimo lusitano. Aqui estava o rei, aqui estava a corte, aqui estava o governo, a sede do governo português. Então, Dom João, em 1815, tomou essa medida, que também elevou o status político do Brasil, fez com que a classe política burguesa brasileira se fortalecesse ainda mais, elevando o Brasil à condição de reino unido a Portugal e Algarves. Então, Dom João acabou criando as condições materiais para que o Brasil tivesse autonomia político-administrativa. E ele tinha consciência disso. Dom João sabia disso. Tanto que, ao sair do Brasil, ao retornar a Portugal, quando se despediu do seu filho mais velho, o herdeiro do trono, né, o Duque de Bragança, que era Dom Pedro, ele deu um conselho a Dom Pedro, né, porque ele sabia que as condições materiais estavam criadas. Por isso, ele disse a Dom Pedro, deu aquele conselho famoso, né, se o Brasil se tornar independente, antes toma a tua coroa e põe na tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde o Brasil ia romper com Portugal. Então ele queria que esse processo de rompimento fosse sem traumas, sem alterar profundamente as estruturas socioeconômicas que ele havia criado aqui no Brasil. Por isso, a presença do seu filho aqui para coordenar, comandar, liderar esse processo. Por isso ele deixa Dom Pedro. Né? Foi uma jogada de mestre de Dom João. Então, o processo começa a partir daí, quando a corte retorna e Dom Pedro permanece aqui no Brasil na condição de Reino Unido. E é ele, apoiado pela burguesia nativa brasileira, que vai liderar e conduzir o processo da nossa separação. Esse assunto nós vamos continuar, mas e aí? Até agora, você gostou? Se gostou, deixe o seu like aqui ao final do nosso vídeo e divulgue o nosso canal para que mais gente possa conhecer a nossa história. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!